Alô pessoal, meu nome é Hiroaki Kokudai, eu sou também professor do Lean SA e eu vou falar agora sobre a importância do 5S como uma filosofia que ajuda a filosofia do Lean. Por que eu falo que o 5S é uma filosofia e o Lean também é uma filosofia e não ferramentas ou técnicas? Porque na verdade o Lean, antes de tudo, é um modo diferente de pensar. É o Lean Thinking, pensar diferente. Isso no dia a dia, na fábrica, em casa, por que não em casa também, no seu bairro, na sua rua. O 5S é a parte mais importante dessa base que é de uma casa da Toyota. Antes mesmo, olha só, vou mostrar aqui, vocês vão lembrar disso, olha só. Aqui tem o 5S como base. Por que 5S é a base? Porque 5S é importante, é muito importante praticar o 5S. Se você tiver um 5S bem feito, 30% do Lean já estará concretizado. Mas não é fácil nem o 5S, nem o Lean. E a Toyota, desde o começo, falou que antes de construir carros, eles tinham que construir pessoas. Em japonês chama Hitozukuri antes do Monozukuri. Hito é pessoa, Mono é coisa. Então, antes você tem que formar a personalidade das pessoas, o caráter, a maneira de pensar das pessoas. Porque é muito difícil você mudar a maneira de pensar. Depende muito de cada cultura. Eu vou contar uma curiosidade interessante que eu não sabia totalmente. Na escola fundamental japonesa, tradicional, se forma antes o caráter da criança. Antes de aprender matemática, geografia, história e os complicados ideogramas japoneses ou chineses, os professores japoneses procuram formar o caráter das pessoas, das crianças. Olha só que interessante. Um amigo meu chamado Antônio Kabayashi, formado também pelo ITA, ele estudou numa escola ali perto de Cotia, porque ele pertencia à Cooperativa Agrícola de Cotia. Isso nos idos de 1950, 1960. Hein? Ele contou que ele tinha 3 professores. Português, japonês, tudo bem, porque era uma colônia japonesa, e o mais importante que eu assustei, tem uma matéria chamada Shushin, Shushin, que trata de construir o caráter das pessoas. Não roubar, não mentir, não incomodar os outros. Olha, mamãe falava assim, tem uma palavra chamada meiwaku. Meiwaku significa não incomoda os outros. Já é meia-noite, não fica fazendo barulho que tem vizinho que quer dormir. Meio que você estacionar o carro torto. Hoje eu estacionei meu carro aqui e justo na minha garagem tem um carro atravessado, quase ocupando toda a minha entrada. Isso é meio, não incomodar os outros. Isso faz parte da filosofia japonesa antiga que até hoje se constrói através do Shushin. É a parte do 5S, do 5º S, que é a disciplina, a autodisciplina, que eu vou explicar mais tarde. Eu quero lembrar que o 5S e o Lean foram desenvolvidos no Japão, e lá o Japão não é tudo perfeito, hein, gente? Eu sou brasileiro antes de tudo, eu nasci no Brasil, meus pais são japoneses, foram japoneses porque eles já faleceram, mas olha, eu conheço os dois lados, sendo filho de japonês, em casa só se falava quase japonês, e eu na escola tinha português. Então, eu conheço os dois lados, tem o lado bom e o lado ruim de qualquer país. Lá também, sabe que no Japão também tem pessoas ruins, tem crime, ladrão, corrupção, espertos, né? Mas em muito menos escala, muito menos escala. Você pode deixar uma carteira esquecida em cima de um bar, que depois de um dia você volta, ela está lá. Ou está lá no Koban. Koban é uma espécie de posto policial que todo bairro japonês tem. E aliás, o Brasil imitou esses postos policiais de bairro, mandando oficiais para o Japão. Dizem que o Japão é o país da vergonha de educação. Bom, eu conheço os dois lados, então sei até que ponto isso é verdade. Mas tem uma coisa muito horrível no Japão, que é mais organização horrível. Sabe que muitas ruas não tem nome, que nem no Brasil. Não tem nome visível, nem a numeração das casas segue uma certa ordem, como no Brasil, que a cada 10 metros muda o número 10 metros, né? Número 10. Lá no Brasil é lado ímpar, lado esquerdo, lado par é número par, lado direito, lado par. E no Japão não é nada disso. Ainda bem que talvez o Waze tenha resolvido isso aí melhor, tá? Eu vou perguntar para meus amigos que moram no Japão. Por outro lado,
Quando a gente fala em gestão à vista, que é o segundo S, olha só, sabe que o próprio ideograma japonês já é uma gestão à vista? Por quê? Isso aqui significa montanha, não parece uma montanha com dois montinhos e um monte mais alto? Isso é montanha, isso já é uma gestão à vista. Quer dizer, a gestão da via à vista, desde criança, as pessoas, as criancinhas no Japão têm que aprender esses kanji. Kanji são esses ideogramas que vieram da China. O Japão não tinha alfabeto, não tinha letras, tá? E outra coisa, essa casa da Toyota foi inventada pelo Fujio Sho. Fujio Sho foi o presidente da Toyota dos Estados Unidos. Ele falou assim, olha, eu preciso bolar alguma coisa metafórica, um símbolo, para que represente o telhado ou o cliente. Duas colunas importantes e aqui embaixo tem aqui várias ferramentas, mas o mais importante é o 5S. 5S é a base de tudo isso aí. Então, se o 5S está na base, é porque ele é importante, que nem o alicerce de um prédio. Sem ter uma boa fundação, o prédio cai. Pega no lugar cheio de lama, as estacas não chegam rapidamente no lugar mais rígido, então o prédio pode cair. Então, o alicerce é muito importante. O alicerce é a base de qualquer prédio, qualquer edifício e, claro, de qualquer cultura. Se uma empresa não consegue nem implantar o 5S, você acha que não é fácil, que é fácil no conceito, mas é muito difícil de aplicar? Se nem 5S uma empresa faz, não se aventure a fazer um jornada Lean, que é muito mais difícil. Jornada Lean, muitas empresas tentam entrar no Lean, mas não entendem essa filosofia, essa parte mais profunda que eu, por ser descendente de japonês, eu entendo mais, tá? Quanto à limpeza, que é o terceiro S, em países que houve escravidão, como o Japão, terceiro S, esse negócio de ficar fazendo limpeza, é muito difícil um gerente, um diretor ou um dono da empresa pegar numa vassoura e limpar um local, varrer um local. É muito difícil, ele se sente menosprezado, porque isso é coisa de serviçal, de empregado, de escravo, de gente mais baixa, né? Sem ter humildade, eles pensam assim. Ao fazer uma limpeza inicial, quando a gente implanta o TPM, Total Product Maintenance, ou manutenção produtiva total, a gente recomenda que a limpeza inicial das máquinas, a diretoria participe. Mas como é difícil isso. Um diretor está de terno e gravata, coloca um avental aí cinza e vai lá no meio das máquinas, com todo cuidado, claro, desliga, limpa aquele óleo que está embaixo. O mal é que muitos gerentes e diretores não vão no Gemba. Gemba é o local onde as coisas acontecem. Numa fábrica, é no piso de fábrica. Lá onde estão as máquinas barulhentas, sujas. Mas no dia da grande limpeza do 5S ou do TPM, o diretor deve estar lá. Muitos países, essa implantação que teve escravidão é muito difícil. Mas, eu quero dar um parênteses aqui. Sabe que no Japão também teve escravidão? Os japoneses têm vergonha disso, hein? Tem vergonha. Eu, como sou brasileiro, eu posso dizer isso com toda sabedoria, porque eu vi reportagens sobre isso. Os japoneses escravizavam orientais como chineses e coreanos. Por isso que chinês e coreano do continente não gostam de japonês, não gosta. Principalmente se ele tiver certa idade, 50, 60, 70 anos, né? Mas isso aí os japoneses têm vergonha para uma coisa que não pegou muito bem para eles. Teve muita barbaridade na Segunda Guerra Mundial. No Japão, a tarefa de fazer, que foi o Japão que foi o berço do Lean, fazer limpeza é a tarefa de todo mundo, do presidente à faxineira. Em muitos lugares não tem faxineira, não. Em geral, as casas do Japão